Prontinho. Bom, hoje nós vamos dar aí continuidade nos nossos casos clínicos de supervisão. Hoje o nosso foco é em neurose obsessiva. Então, vou falar um pouquinho do que é a neurose obsessiva, eu vou trazer um caso de neurose obsessiva, vou falar da escuta do analista nos impasses clínicos e, obviamente, vou falar aqui da condução e intervenção a partir da supervisão, tá? Então, o nosso foco aqui é em como o analista escuta em impasses clínicos e como isso vai para a supervisão, né? Eu vou tentar explicar aqui de uma forma simples, com um exemplo prático, para que vocês entendam o que acontece no consultório e por que certas decisões terapêuticas são tomadas. Antes, eu quero que vocês saibam que esse é um espaço de aprendizagem. Por que eu estou falando isso? Porque na última aula que eu dei, né, veio uma pessoa depois no meu privado e ela falou assim, ai, cada um falou uma coisa diferente. Gente, é assim, né? A gente está aqui no aprendizado e não, eu já falei isso lá no iniciozinho, a gente está falando de uma mente humana, né? Não há uma única verdade, a gente tem vários caminhos para chegar num fim, são vários meios para chegar num fim. Então, quando eu falo assim, alguém quer falar alguma coisa, eu realmente estou dando essa liberdade para vocês darem a opinião de vocês, né? E quem não participou porque ficou com medo de falar alguma coisa que era muito diferente do que os outros estavam falando, gente, esse é o momento. Eu jamais vou falar, você está errado, não é assim. Não, porque é a sua linha de raciocínio. Eu vou tentar entender a sua linha de raciocínio, né? E a gente vai trocando a partir daí, tá? Então, eu quero deixar isso muito claro quando eu falo, gente, que alguém quer falar alguma coisa, alguém quer participar, é justamente um momento de liberdade para vocês, porque estamos aqui, inclusive eu que estou aqui conduzindo, estamos aqui para aprender, tá? Então, quero deixar isso aqui muito claro para vocês. Então, o objetivo é entender processos clínicos, estratégias de atuação dentro da supervisão, tá? Bom, vamos começar entendendo, então, o que é a neurose obsessiva, né? Neurose obsessiva são pensamentos, dúvidas ou rituais que ocupam muito tempo da pessoa, gera sofrimento, interfere na vida cotidiana. Não é falta de força de vontade, tá? Mas sim um modo de funcionamento psíquico que precisa ser compreendido e trabalhado. Então, aqui a gente precisa prestar atenção especialmente sobre escuta em impasses, né, e o momento de busca ou de usar a supervisão como ferramenta para planejar as intervenções. Para ficar mais claro na neurose obsessiva, eu trouxe um caso pequeno aqui para vocês, só para vocês entenderem como essa neurose ela atrapalha o dia a dia, ela atrapalha o cotidiano, e dessa forma vai ficar mais fácil entender como ela funciona. Então, eu trouxe aqui o caso da Maria, tem 34 anos, é professora, casada. Ela procura um atendimento por ansiedade intensa relacionada a pensamentos indesejados sobre contaminação e segurança. Então, ela relata que ela passa horas do dia verificando se fechou a porta, se desligou o fogão, se lavou as mãos corretamente. E esses rituais consomem tempo, prejudicam o sono e até mesmo o trabalho dela. Na anamnese, ela contou que desde a adolescência ela tem um medo absurdo de errar e que seus pais exigiam muita perfeição. Ela descreve culpa intensa quando faz algo que ela julga errado. Ela tende a ruminar aquilo ali por dias. Ela tem histórico de ansiedade na família, tá? E, diante desse relato, a intervenção inicial foi ouvir se impressa, validar o sentimento, né, o sofrimento, mapear a rotina dos rituais, quando começaram, quanto tempo duram, quais sensações antecedem, quais pensamentos acompanham, perguntar também sobre estratégias que, de repente, ela já tentou para minimizar aquilo e quais foram os efeitos dessas estratégias, tá? A gente precisa explicar aqui, né, para paciente, que o ritual funciona como uma tentativa de reduzir a ansiedade, né? E no curto prazo alivia, a pessoa ela se sente mais segura. Mas no longo prazo, aquilo ali se torna uma prisão, né? E até reforça a ansiedade. E aquilo ali se torna um ciclo: ansiedade, ritual, prisão, alívio temporário, reforço do medo, tá?
Então, aqui a gente exemplifica o paciente, né, e valida aquela emoção, falando, olha, eu entendo que você fez isso para se sentir mais segura, isso faz sentido, nós vamos mapear esses rituais, enfim, vamos fazer todo o acolhimento, né? E aí a paciente, ela descreve um episódio muito específico, né, que ao sair de casa, ela fica na dúvida se trancou a porta. E por conta disso, ela abre e fecha várias vezes para ter certeza que ela trancou, né? Só nisso, ela contou que ela chega a gastar, às vezes, de 15 a 20 minutos, só nesse processo. Às vezes, ela chega a sair de casa, tranca e volta num determinado trecho, porque ela fica com aquilo na cabeça. Então, ela volta num determinado momento para verificar se ela fechou realmente a porta, né? Sabendo desse episódio em específico, o analista, ele convida a paciente a descrever a sensação corporal, né? O que acontece no seu corpo quando essa dúvida surge, né? O que você sente? Essa observação corporal, né, na visão do analista, auxilia ali o trabalho analítico, porque os sintomas são tanto mentais quanto corporais. E aí, Maria, ela confidenciou vergonha e medo, principalmente de que as pessoas a achassem estranha, né? Ao acolher esse medo, a gente entende que a vergonha aparece quando ela se sente julgada. Então, a gente precisa explorar de onde vem essa voz interna que julga ela tão duramente, né? E aí essa intervenção vai abrir espaço para trabalhar traços de autocrítica, padrões parentais internalizados e tudo mais. Então, a análise, ela não é apenas ensinar a pessoa a fazer menos rituais, né? O analista, ele vai entender o que aquele sintoma faz na vida do paciente, né? E se aquilo ali protege, se aquilo ali ameaça, que histórias estão por trás. E as intervenções técnicas, elas vão vir depois desse entendimento, né? Só faz sentido quando o terreno subjetivo está conhecido. Então, no caso da Maria, por exemplo, o analista ele combinou trabalhar em 3 frentes: acompanhar e nomear o ciclo obsessivo ritual, investigar as crenças centrais sobre culpa e perfeição, construir pequenas experiências que testassem a capacidade de tolerar a dúvida sem recorrer ao ritual, né? Por exemplo, quando ela chegou a sair de casa para depois voltar, né? Olha o tempo. Então, pequenas experiências que evitassem esse ritual de voltar para casa, por exemplo, só para ver se fechou a porta, tá? Então, por exemplo, um exercício que ela recebeu foi quando surgisse a dúvida sobre algo simples, como, por exemplo, se trancou a porta, anotar a hora, o que sentiu, quanto tempo demorou para chegar, para checar, qual foi o resultado, né? Então, o objetivo é conhecer o padrão. E essa tarefa, ela tem uma função investigativa e não punitiva, né? E aí, durante esse trabalho, Maria relatou que emergiram impasses, né? A Maria, ela fazia checagens cada vez mais longas e evitava falar de aspectos íntimos por medo do julgamento. E aí, mais uma vez, o analista, ele precisou da escuta para poder detalhar, entender os detalhes da situação. Bom, eu falei isso aqui para vocês, só para vocês entenderem como funciona, ainda não é o resultado final da sessão dela, mas é para vocês entenderem como funciona a neurose obsessiva, tá bom? Só isso. Aqui agora, entendendo como funciona a neurose obsessiva, a gente vai partir para a escuta do analista em impasses clínicos, né? O impasse clínico é quando o tratamento ele estaciona, o sintoma persiste. Veja que eu terminei aqui o meu exemplo falando que ela fazendo exercício acabou até prolongando o tempo de checagem dela, alguma coisa aconteceu naquele momento, né? Então, quando a gente fala em impasse clínico, o tratamento ele estacionou, o sintoma persistiu, a aliança pode se fragilizar, o paciente ele não avança, ou ele até regride, ou ele recusa a tarefa terapêutica. Em termos simples, nós ficamos presos, tanto o analista quanto o paciente. Então, em impasses, a escuta do analista ela deve ser dupla. Como assim? É preciso ouvir o que o paciente diz e ouvir o que o paciente não consegue dizer.
Muitas vezes o sintoma funciona como linguagem, então ele vai comunicar algo que a fala consciente não alcança, né? Nesses momentos, a fala ela precisa ser mais cuidadosa e investigativa, no caso do analista, tá? Então, quando Maria percebeu, né, que a sua checagem estava mais longa, consequentemente, ela desanimou, ela deixou de trazer as anotações sugeridas, começou até mesmo a faltar mais, né? O analista, então, ele precisou mudar de postura. Ele adotou, ele foi de curiosidade, né? Ele adotou, aliás, a postura de curiosidade e não aquela que parecia que estava investigando como punição, né? Então, ele questiona coisas do tipo, percebi que suas anotações não vieram, o que aconteceu quando você tentou fazer, o que aconteceu quando você percebeu que as suas checagens ficaram mais longas, né? Há alguma parte sua que você prefere não saber essas informações agora? Então, são perguntas simples, mas que abrem espaço para o paciente nomear resistências sem sentir que está sendo atacado, cobrado o tempo inteiro, né? Poxa, às vezes Maria faltou justamente porque ela não fez exercícios, então ela tinha medo de ser cobrada, aí ela começava a faltar nas sessões, e acontece, né? Então, nesses momentos, a gente realmente não pode cobrar, né? Por que você não trouxe, tá? Outra estratégia de escuta é a hipótese clínica comunicada com humildade, né? Olha, eu tenho uma hipótese de que quando você evita, pode ser porque o ritual também protege contra uma emoção difícil, né? Como a raiva, o medo do abandono. Então, o que você sente sobre essa ideia? Vamos apresentar hipóteses que convidem o paciente a colaborar na construção do entendimento. Quando temos impasses mais complexos, a gente pode usar a técnica de devolução, né? A gente faz o resumo do que entendeu e pergunta se faz sentido. Por exemplo, eu escuto que, ao mesmo tempo em que os rituais aliviam, eles mantêm uma sensação de incapacidade que te humilha. Estou certa, né? Devoluções curtas vão evitar mal-entendidos, mas vão fortalecer a aliança terapêutica. Tá? Então, o impasse, né, ele também precisa, o analista, além de olhar para o paciente, ele precisa olhar para si, para poder mudar a sua postura de uma forma que o paciente se sinta acolhido, né? Então, quais reações o paciente provoca em mim? Né? Eu estou cobrando, eu estou sendo, né, estou sendo chata, vamos assim dizer, ou eu sinto irritação porque ela faltou, estou impaciente porque não fez o exercício, tenho vontade de consertar aquela pessoa rápido porque ela não está evoluindo como eu queria, como eu esperava, como eu criei expectativas. Essas reações são pistas valiosas sobre a dinâmica ali transferencial, que inclusive a gente já conversou em outra aula, né? Então, quando apropriado, a gente pode falar algo do tipo para o cliente, olha, para o paciente, notei que você está se prendendo porque tem medo de se sentir julgada, né? Coisas assim para a pessoa entender que estamos ali para acolher. E ao mesmo tempo que a gente olha para a gente pensa coisas do tipo, notei que me senti impaciente na sessão porque ela não fez a tarefa, percebi que fiquei irritada porque ela desmarcou em cima da hora, né? Então a gente também tem que prestar atenção no que sentimos. Essa honestidade técnica, medida e refletida, ela é terapêutica para a gente também, né? Quando o paciente, por exemplo, recusa falar de um determinado tema, ao invés de forçar, a gente pergunta, olha, o que você prefere que eu saiba sobre isso agora? O que você se sente mais confortável, mais seguro para compartilhar? Porque segurança é a condição mínima para que o paciente avance ali na sessão, na terapia, né? Então, escutar em impasse significa aumentar a nossa curiosidade e diminuir a pressa de resolver e usar as reações tanto do paciente quanto do analista como pistas. Ana, por que você está falando isso numa aula de supervisão? Porque muitos dos analistas que vêm até a gente na supervisão, o problema deles não é saber lidar com a situação, é achar que está demorando para saber lidar com a situação. Eles acham que eles já poderiam ter resolvido mais rápido, de uma forma mais dinâmica, que aquilo ali está demorado. Muitas das vezes até porque o paciente está cobrando essa pressa, né? A gente sabe que tem paciente que acha que vai na primeira sessão e já vai sair dali curadíssimo, né?
E o analista, ele absorve isso. Ele acha que ele também precisa corresponder a essa expectativa, vamos assim dizer, porque ele acha que se ele não atender aquela expectativa de resolver tudo rápido, o paciente não volta mais. Né? Principalmente quem está começando tem esse tipo de pensamento. Eu pego muitas supervisões em que o aluno, o analista, ele vem falando isso, Ana, e se eu não souber dar as respostas de imediato, e se eu não souber resolver o problema de cara, e se eu não sei, gente, não vai resolver, tá? Então, por isso que eu estou falando disso aqui, essa coisa da gente olhar para a gente e entender que é um processo não só do paciente, mas nossa também, tá? Então, quando a gente fala de escutar impasses, seria aumentar a nossa curiosidade, diminuir a pressa de resolver, usar as reações do paciente quanto nossas, então, ou seja, do analista, como pistas, né? Eu estou dizendo que isso aqui é uma ferramenta, tá? E não é fraqueza dizer não sei. Quando o analista chega para o supervisor e fala eu não sei, tudo bem, é um caminho para se descobrir, tá? E a gente está aqui para conduzir isso. Se o impasse persiste, é sinal de que precisamos de outra visão. E a supervisão está aqui como uma ferramenta estrutural para isso. A supervisão ela não é apenas um julgamento do trabalho do analista, é um espaço para pensar, testar hipóteses, criar intervenções seguras, é lembrar que o analista não precisa carregar sozinho as decisões clínicas, né? Então, quando o analista ele trouxe o caso da Maria para a supervisão, ele trouxe a história clínica, as hipóteses, os impasses, né? Como, por exemplo, recusa de tarefa ou o aumento de número de checagens, as reações, né? E a função do supervisor é ajudar a distinguir as prioridades. Quais seriam as prioridades nesse caso? Primeiro, fortalecer a aliança e a sensação de segurança. Segundo, planejar pequenas exposições graduais para testar a tolerância à dúvida. Né? A recomendação prática adotada foi decompor as tarefas. Ao invés de pedir para não checar, a gente propõe exposições breves e controladas com suporte analítico. Né? Ou seja, vou pegar aqui uma explicação mais fácil. Olha, vamos criar exercícios curtos que você possa suportar, né? E você vai descrever exatamente o que aconteceu depois. Né? E vou estar ali do seu lado nesse processo. Essa presença do analista vai reduzir a sensação de abandono que aumenta a compulsão. Outra intervenção sugerida na supervisão para o analista foi dele trabalhar a narrativa de culpa, usar interpretações que conectem os rituais às histórias familiares de perfeccionismo. Né? Então, foi falado para a Maria o seguinte, olha, pode haver uma voz interna que repete as exigências dos seus pais. Isso vai te impulsionar a checagem porque você teme errar. O que você lembra da forma como seus pais lidavam com os erros quando você era criança? E essa pergunta ela vai dirigir o paciente à materialidade histórica do sintoma. Então, na prática, a condução a partir da supervisão trouxe atenção ao ritmo, respeitar o tempo do paciente, evitar intervenções muito técnicas sem consolidar a aliança. Então, em linguagem simples, acelerar demais pode afastar quem já tem medo de julgamento, né? E aí, se a supervisão, ela aponta sinais de risco, por exemplo, sinais depressivos graves, ideação suicida, a intervenção, obviamente, muda. A gente vai priorizar a segurança, encaminhamentos necessários, se for o caso, ações compartilhadas com a rede do paciente. Aqui no nosso caso da Maria, isso não ocorre, mas é importante saber que a supervisão também é vigilância clínica, tá? E aí, por fim, a gente tem um feedback direto ao paciente sobre o que a supervisão ajudou ali a clarear, né? Então, a gente pode, inclusive, assim, não é uma prática que eu costumo fazer muito, mas é uma prática que pode ser feita, onde a gente fala com o paciente, olha, eu levei o seu feedback direto para a supervisão que me ajudou a clarear. Tá? Então, levei o nosso caso ali para pensar com outra pessoa e receber uma sugestão que eu acho útil.
Então, vamos diminuir aqui a complexidade dos exercícios, vamos aumentar meu acompanhamento nas exposições, você topa? Isso é legal porque traz transparência. Para aquela pessoa que tem medo, a transparência acalma, relaxa, tá? Então, é uma coisa que pode ser feita, tá? Então, a neurose obsessiva, ela é um modo de lidar com medo e culpa que se sustenta aí por rituais, né? A escuta do analista em passos, ela precisa ser curiosa, acolhedora, reflexiva, né? A supervisão, ela é aliada, ela nos dá a perspectiva e segurança para planejar intervenções graduais e compassivas, tá? Eu vou deixar para vocês o material. Nesse material, além da parte teórica, tem alguns exercícios voltados à autoobservação em neurose obsessiva. De prestar atenção se nós mesmos não temos pequenos rituais, né, que, de repente, a gente não observou com esse olhar de neurose obsessiva. A gente, de repente, observa como mania, né? A gente às vezes observa como simplesmente um ato do dia a dia. Pode acontecer, às vezes a gente nem presta atenção, né? Bom, de blá 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 é isso aqui. Agora vamos ao que interessa, que é onde a gente tem uma troca bacana, que eu quero propor uma coisa para vocês, tá? O que eu quero propor para vocês? Um debate provocador, né? E o que seria esse debate provocador? Se o sintoma obsessivo desaparecesse hoje na Maria, o que ela perderia? Essa é a minha pergunta. Vamos às respostas. Quem vai ser a primeira pessoa a falar comigo? Vamos lá tentar. Primeiramente, ela perderia algo que dá sentido àquele momento dela. Porque um ritual não é só um ato de segurança, mas é um ato que dá segurança, mas também sentido ao que ela está fazendo. De certa forma, é parte dela também. Exatamente, né? Quando a gente fala de neurose obsessivo, se aquilo ali desaparece, é como se ela perdesse uma defesa, né? Uma defesa que ela construiu, ó, no caso dela, vem desde a infância, quando os pais dela cobravam ali a perfeição, né? Então, há quanto tempo ela não está ali levantando aquela defesa? E aí, de repente, perder aquilo, ela sente que ela está perdendo a defesa. De início, né, uma coisa que eu costumo falar muito, a terapia de início, ela machuca muito. Então, no início, quando ela perder isso, ela pode sentir uma dor muito grande, uma dor muito profunda, até ela perceber que aquilo ali, na verdade, já não faz mais parte dela, né? Mas me vem uma pergunta, professora. E o inverso? Ela tendo contato dessa ferida e conseguindo integrar, o sintoma não desapareceria? Como Só que como assim? algo Como natural? assim conseguindo integrar? Vamos lá. Se tem uma X questão, essa defesa está ligada a algo. Está Uhum, ligada a alguma questão que pode ser da infância ou de outra parte. Nesse caso específico da infância. sim. A partir do momento que ela conseguir entrar em contato e aquilo ela poder, digamos, integrar, ela poder incluir nela, já não é mais aquela espécie de rachadura, o sintoma naturalmente não desapareceria, porque ele perderia parte do sentido, ou ele deixaria de existir? Então, o sintoma ele poderia sim desaparecer, mas a gente entra na mesma premissa: o sintoma desaparece, mas ela vai sentir falta. Você está entendendo? É porque ela Hum, perdeu alguma coisa. É igual, eu vou dar um exemplo muito besta hum, aqui, que tem a ver hum, comigo. Eu sou uma hum, pessoa, vocês já repararam que eu tenho muitas pintas, né? E quando eu era mais nova, eu precisei tirar algumas, né? hum. Eu precisei tirar algumas. Gente, eu fiquei quase um ano incomodada porque eu sentia falta do raio das pintas que antes eu nem prestava atenção. Hum.
Né? Antes eu nem prestava atenção nelas. Eu tinha gêmeas nas costas, que eu falo que são gêmeas porque eram de cada lado, tinha gêmeas na cintura, que era uma de cada lado, e eu nem prestava atenção. Né? Eu precisei tirar, o médico mandou tirar, enfim. Mas quando eu tirei, parecia que eu não era eu. Parecia que eu estava, assim, diferente. Algo em mim mudou. E eu senti falta durante um bom tempo. E era uma coisa que não mais interferia em nada de questão de saúde, muito pelo contrário, era para o meu benefício em questão de saúde, era uma cura. Os sintomas que eu já estava tendo por conta delas, por sinal, não tinha mais, eles estavam curados. Mas eu sentia falta de algo em mim. É a mesma coisa um relacionamento. Você está em um relacionamento que você sabe que está te fazendo mal. Você sabe. Aquela porrada que você tomava, aquele xingamento, aquele maltrato, você já não tem mais. Né? Os sintomas estão fora, mas você sente falta do raio do relacionamento durante um bom tempo ainda. Você sente uma espécie de luto, no caso. Um luto do não relacionamento mais. Entendeu? Mesmo que ele não fosse satisfatório. Exatamente. Sabe o que me lembrou quando você citou essa questão? De uma cliente minha, que passou exatamente isso. Passou por um relacionamento extremamente abusivo, ao ponto de quase matá-la, literalmente. Chegou ao ponto de enforcada, ela tá já desacordando. E apesar de toda aquela situação, acabou o relacionamento, acabou tudo, e ela tinha uma falta que ela nunca sonharia que se teria. Pois é. Mas ainda com a curiosidade, ela sentia falta, mas não era de nada que ela conseguia vivenciar. Era como se tivesse uma falta de um relacionamento que nunca existiu de fato. Exatamente. É porque, assim, você não sente falta daquele relacionamento, você não sente falta dos tratos, mas você sente falta de algo que estava ali, né? Era uma presença, né? E que aqui não está mais. A gente fica, quando uma pessoa perde um membro, né, a gente fala que ela fica com o membro fantasma ainda durante um tempo, né, que ela tem aquela sensação. Nas emoções acontece a mesma coisa, a gente chama de emoções fantasmas. Não existe mais aquilo, mas ainda assim a gente sente aquilo, sabe? Tem aquela sensação de que está faltando aquilo. Mais alguém para comentar aí se Maria perdesse esse sintoma, neurose obsessiva, o que ela estaria perdendo? Eu acho que eu vou nessa mesma linha de raciocínio do Eric, mas eu acrescentaria uma coisa, por exemplo, isso poderia ser paulatino. Ela poderia ir perdendo isso aos poucos, não perder drasticamente, que teria consequências bem piores. E, de fato, isso iria acontecer mesmo. Está faltando alguma coisa, está faltando eu fechar a porta, está faltando eu apagar a luz antes de dormir, enfim, eu sentiria essa falta, mas eu diria que seria muito menos dolorido, se é que eu posso dizer assim, se ela perdesse isso aos poucos do que perdesse totalmente, tá? Ela sofreria muito menos. Sim. Mas nunca ela ia deixar isso aí, porque é complicado. Essa neurose, ela vai ficar latente, porque haja vista que ela foi criada assim, né? Aquela cobrança, e a gente vê isso aí nos pacientes. Meu pai me cobra nota, meu pai acha que eu sou burro porque eu não tirei 9, enfim, eu tenho que tirar nota alta porque meu pai e minha mãe querem, e fica aquela coisa. Ou não precisa ser nota na escola, pode ser arrumar a cama, pode ser um cuidado, não deixar o tênis largado na sala, em vez de ir lá no seu quarto, acomodadinho e tal. Então, eu acho que essa perda rápida, realmente traria consequências mais drásticas, ela ia sentir o peso disso.
Isso à primeira vista eu falaria, tá? Você falou da cobrança, né, dos pais, da perfeição, e me lembrou que por exemplo, eu tenho, enfim, né, na verdade eu tenho, mas é bem mais minimizado, a descalculia, né? Na minha infância, você não ouvia falar em descalculia. Então, para os meus pais, eu só era a burra que não sabia matemática. Né? Eu tinha nota boa em todas as matérias, menos em matemática. Eu vivia de recuperação em matemática, vivia de recuperação. E quando eu passava da recuperação, era assim, raspando. Né? E aquela cobrança dos meus pais, ela me pegava tanto, né? Porque naquela época a gente tomava chinelada, varada, né? E assim, Bastante. E aquilo me pegou tanto que durante muitos anos eu fiquei, toda vez que eu ficava ansiosa ou nervosa, eu começava a fazer continhas de matemática na cabeça, eu ficava contando e eu só podia parar em múltiplos de 8. Olha, assim. Então, eu tinha que contar de 1 a 8, depois do 9 ao 16, depois... sempre assim. Sempre que eu ficasse ansiosa, se eu ficasse nervosa, se eu tivesse que fazer alguma prova, alguma entrevista, não sei o que, eu ficava nessa neurose obsessiva, eu ficava nessa coisa. Eu esqueci o nome, tem um nome para quem fica com as contagens, agora eu não vou me lembrar o nome. Mas eu fiquei com isso durante muito tempo. Eu tive que fazer terapia depois para ir, né, mudando. E a terapia foi longa também, né? Teve que ser muito gradual, porque eu passei por 2 terapeutas, porque o primeiro, ele queria meio que me dar um choque de realidade, vamos assim dizer, e quando ele veio me dar um choque de realidade, para a gente fazer uma terapia mais rápida, não funcionou, o efeito foi o contrário. Eu comecei a fazer a contagem até quando eu estava feliz, quando eu estava eufórica, quando eu comecei a fazer, porque aquilo aumentou mais ainda, não sei se foi a minha ansiedade, mas aumentou mais, né? E aí, quando eu mudei de terapeuta, e eu fui para um terapeuta que foi fazendo um processo gradual e entendendo a minha situação, aos pouquinhos foi mudando. Aí eu comecei, eu já estava num ponto onde até o momento de alegria eu já contava, voltou a regredir, até que hoje... E olha que é uma coisa que eu estou sempre ali, né, prestando atenção. Hoje eu já não faço mais, né? Mas eu ficava com a mão escondida, assim, ficava contando, sabe? Era uma coisa assim muito, muito, muito louca mesmo. Mas é engraçado que, a despeito disso daí, eu tenho amigos que eles fazem sempre a mesma coisa. E quando você fala assim para ele, muda isso aqui, não, coloca de outro jeito. Não, eu sempre vou fazer assim. E a pessoa faz uma resistência a fazer terapia, não sei se adiantaria também, tá? A pessoa com 60 anos, não sei se adiantaria fazer terapia nessa altura do campeonato, mas eu fico imaginando o quanto essa pessoa não sofreu lá na infância, né? E eu, como terapeuta, não vou entrar na deselegância de ficar dando receita de bolo, porque jogando baralho com um amigo você não vai brigar, mas assim, você percebe aquela rotina, aquela coisa sistematizada, e se você corrige, ele fica nervoso com você, sabe? Ele fica irritado, porque aquilo já está impregnado na mente dele, ficou impregnado, e vem lá de trás, enraizado, né? Então, é muito interessante isso daí mesmo. Há pessoas, eu observo as pessoas que são, não vou falar viciadas, mas elas são assim, elas têm essa neurose. Ó, tem que ficar assim, desse jeito que eu quero, dobrado assim. Mas se ficar invertido, não, é assim que eu quero. Nossa, gente. Então, isso, Ana, é muito legal a gente estar discutindo, a gente estar conversando isso enquanto nós, psicanalistas, porque a gente vive esse momento no dia a dia, no cotidiano, não é verdade? Como isso às vezes interfere numa amizade, num comportamento. Se a gente prestar atenção, isso pode acontecer dentro de casa. Aqui mesmo, meu marido tem a mania de verificar várias vezes. Ele diminuiu, porque a gente vai conversando, assim, eu não trato ele, mas eu converso e tal. Então, já diminuiu, mas antes ele tinha que ficar lá com a maçaneta não sei quantas vezes para ver, né? Agora ele já faz 2, 3 vezes no máximo.
Mas se fosse comparar, ele perdia uns 10 minutos nessa. Às vezes ele saía, fazia justamente o que Maria fazia. Saía e ficava assim. Eu ficava, fechou. Eu vi você fechando. Fica tranquilo. Tá fechada porque eu vi. Porque se eu não estivesse ali, ele voltava para poder ver se estava fechado. Olha só. Então a gente, às vezes, tem isso dentro de casa. Tem, com certeza, ao nosso redor, aqui no nosso entorno. E outra coisa, você imaginou você perder, você ficar meia hora voltando para mexer na maçaneta, ver se você fechou mesmo? Você pode perder a viagem de um avião por causa de um negócio, de uma besteira dessa, não é verdade? Coisas importantes. Já que eu me lembrei nessa história, o professor, Sim. não, você estava falando dessa questão, e eu me lembrei de uma coisa, mas isso é aquela típica coisa que você pega quando está nas capitais, tipo São Paulo, Brasília. É a gente fechar tudo e depois verificar tudo para ter certeza uma segunda vez. Verdade. Lembrando que lá, se você fizer um único erro, você dançou. Não tem meio termo. Mas é aquela coisa, né? O que passa na nossa cabeça, o que passa na imprensa, o que passa na nossa cabeça da insegurança que a gente sofre você transitar numa 25 de março no sábado. Meu problema não foi pensar na cabeça, não. Foi depois de ser assaltado 10 vezes. Aí, ó. Depois de chegar, viu, por exemplo, quando eu estava no distrito, eu passei um período em uma área da Ceilândia onde eu via gente morta todos os dias quase. Eita. Meu vizinho, ele dizia, não, o final de semana foi super tranquilo, foi só 12. Mas aí, Eric, tem uma diferença, né, na neurose obsessiva e a precaução, né? A gente passou por uma situação e a gente começa Não, sim. É claro que eu estou vez falando que eu que isso um pouquinho mais... Eu falo, não, em uma vez verificar, com certeza eu entendo como não neurose. Mas se eu tivesse uma segunda ou terceira verificação, não já seria? Digamos, se fosse um passinho a mais. Então, aí entra o que o José falou. O que passa na nossa cabeça? Você está fazendo isso porque você já passou por uma situação e você está se precavendo? Ou você já criou um medo por conta daquela situação? É diferente. Entendeu? Por exemplo, o problema é qual é a distinção do prático. Agora. A primeira vez que eu fui para o Brás, eu não conhecia o Brás. Eu fui de mochila, com o celular na mochila, no bolsinho da mochila. Uau! Eu não sabia Você como é muito mais corajosa do que eu fui, até quando eu não conhecia o Brás. Na época estava no auge os Blackberries da vida, né? E eu tinha um Blackberry da vida. Né? Eu tinha acabado de comprar o Blackberry, para ser sincera, não tinha uma semana de Blackberry. Quando eu fui pegar a mochila para pagar alguma coisa que eu fui comprar, cadê carteira, cadê celular, cadê tudo? Nossa, vocês são tão ágeis, Sabe o que está parecendo essa história? Aí você não fica com neurose, você começa a se precaver. Você vai com a mochila, já ia com a mochila para frente, não ia com a mochila para trás, a bolsa já vai para frente, já não anda de lado, né? Então aí já não é uma neurose. Você segura a bolsa compulsivamente, mas não é pela neurose, é porque você já passou por uma situação. É diferente. Você quer verificar se a sua bolsa ainda está com você. Diferente de eu querer verificar se a minha bolsa está aberta, se eu fechei ou não. Entendeu? Por quê? Não, eu entendi. Mas eu sempre fico me perguntando até que ponto já não é uma neurose. Por exemplo, eu já botava minha bolsa para frente, estava amarrada, tinha o cadeadozinho, e eu sempre andava segurando, muito antes de existir qualquer coisa. Vamos chamar isso de mesmo antes de existir. Não, é claro que você vai ter jornal, que é uma maravilha, que você vai ver 1 milhão de assaltos. Só que você já anda preventivo, você diz certo, mas você já foi assaltado na época? Não. Mas mesmo assim, você já fica olhando meio de lado, você já fica sempre atenado. Depois, é claro, mais ainda. Mas é como se você ficasse numa meia expectativa de algo que nunca existiu. Eu penso que, pelo fato de você ter passado por várias situações dessas, né, você ficou mais atento, ficou mais... não tem outra palavra, eu acho que a gente fala, você está neurótico, hein? Puxa vida, mas é uma neurose, mesmo que seja superficial, indireta, pequena, sim. não sei que nome você queira dar, mas é uma neurose, porque você fica neurótico.
É a neurose de atenção que a gente fala, né? Isso, Sim, então. mas a visão que eu tenho é exatamente essa. Por menor que seja, eu vejo dessa forma mesmo. Não tem jeito, eu não vejo outro nome. Bom, voltando então aqui falando da Maria, né? Se esse sintoma obsessivo desaparecesse, a gente tem que entender que o ritual não é apenas um problema, né? Então, ele é uma tentativa psíquica de organização diante da angústia. Então, aquele ritual, ele protege a Maria do contato direto com a culpa, do medo de errar, de falhar, de ser rejeitada, de ser abandonada. Quando aquilo some, se for, por exemplo, sem elaboração, ela perderia o que hoje sustenta um certo equilíbrio interno, né? A angústia não vai sumir, ela só vai mudar de lugar. Então, ela poderia aparecer como depressão, como crise de pânico, somatizações, relações extremamente controladoras, foi o que o José falou. Se tirar muito de repente, a gente pode piorar a situação. Pode piorar a situação, né? Certo? Então, por isso, na clínica, a gente não busca eliminar o sintoma ali de uma pancada, né? De forma brusca. A gente busca entender por que ele foi necessário. O sintoma, ele conta uma história, a gente precisa entender isso, uma história de excesso de exigência, no caso da Maria, de medo de punição, de necessidade de controle para garantir amor, aceitação. Quando o analista ele reconhece essa função, ele não está reforçando o sintoma, ele está respeitando o sujeito. A queda dos sintomas só é saudável quando o paciente encontra outras formas de lidar com a angústia, formas mais flexíveis, menos custosas, mais conscientes. Então, a pergunta correta não é como tirar o sintoma, né? Mas sim o que esse sintoma está sustentando e o que pode ocupar esse lugar quando ele não for mais necessário. Para quê? Para não ficar aquela sensação do vazio que eu comentei, né? Ficou feito claro? Aquele fumante que deixou o cigarro e botou um bombonzinho. Tipo isso, né? Sendo que a gente tem que trocar por algo saudável, né? Você falou de cigarro, eu lembrei. Quando eu fumava, eu troquei por chiclete de cabelo com o meu estômago, não deu muito certo, né? Então tem que ser algo que vai ser saudável, não que vá prejudicar por outro lado, né? Eu, quando fumava, eu acabei entrando numa gastrite, ignorei a gastrite, já estava entrando na úlcera de tanto machucar chiclete. Era de 5 a 6 pacotinhos de Trident por dia. Né? Caramba! É bom que no caso do meu avô era meio quilo por mês de balinhas daquelas coisas. Entendeu? Então, assim, não é simplesmente tirar uma coisa e colocar outra. Tem que ser algo sustentável, mas que seja saudável, né? Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa? Nosso tempo já está acabando. Algum comentário? Por falar nisso, me veio uma questão. Fala. A gente estava falando dessa questão e das compulsões em relação a manter certas sequências, manter certas coisas. E como a gente vê a questão do ritual? Da questão religiosa, que sempre vai ter sequências muito específicas, com posições específicas, com tudo extremamente específico. E a pessoa vai seguir aquela ritualística de uma forma extremamente específica, até porque ele é treinado para manter. Até que ponto isso não entraria nessa questão? Lembre-se que a menor alteração, ele vai se sentir inadequado e não vai ficar ok, vai lá e ajeita. Fala de religião, a situação é um pouco mais diferente, né? Porque a gente está falando não de uma somatização, não de um sintoma, a gente está falando praticamente de uma doutrina, dependendo da situação da pessoa. Não, sempre tem doutrina. Em religiões extremamente ritualistas, tem uma doutrina, tem toda uma razão para ser daquela forma. Quando a gente faz, vamos dizer assim, quando a gente propõe alguma mudança, a gente tem que ter cuidado para não estar ferindo o que ele acredita ser a essência dele. Né? Então, a gente tem que prestar atenção na escuta para entender o que ele entende da essência dele, como aquela ritualística faz parte da essência dele. E se aquela ritualística for modificada, como ele interpretaria aquela mudança na essência dele, no quem ele é, no que ele acredita e tudo mais. Lembrando que a gente não pode focar na questão da religião, e sim da pessoa. Então, sim. Como ele viria, e não em questão da religião, né? E sim ele como pessoa.
Você sabe que Mas o contexto social não seria necessário incluir também? Então, Ele como pessoa e ele no contexto que ele está inserido. Então, o problema de a gente enfatizar o contexto que ele está inserido é até que ponto você conhece o contexto que ele está inserido para você falar alguma coisa. Essa é uma pergunta para lá de relevante. Entendeu? Porque, por exemplo, eu vou pegar eu, Ana, se entra uma pessoa que é evangélica, de alguma igreja que é muito ritualística, eu, Ana, estarei por fora completamente do que é ensinado, do que é dito, do que é não sei o que. Vou estar 100% fora, sendo muito sincera. Sim. Então, concordo plenamente. Eu teria autoridade ou autonomia para interferir, trazer aquilo para a minha clínica, né? Nem interferir, mas trazer esse contexto religioso para a clínica, se eu não tenho nem domínio do assunto. E mesmo que eu tivesse, o meu papel ali é de psicanalista. Não envolve religião. Então, mesmo fazendo parte do contexto do paciente, o meu foco não é esse, o meu foco é como ele... Sim. Né? Essa questão da religião, ele é muito polêmica mesmo, né? Há, por exemplo, claro, a religião, ela proíbe determinados atos, determinados comportamentos na vida do casal, biblicamente. Aliás, a Bíblia também, ela é controvertida, ela é discutível, tem várias interpretações, mas aparece uma paciente no meu consultório, e que fala que o marido quis submeter ela a algumas coisas. Se ela falou, não, porque minha religião não permite. Aí deu aquele pau. Nesse aspecto, eu acho que a religião, ela interfere mesmo, pesadamente na formação do indivíduo, criando esses dilemas todos no relacionamento. Então, realmente, a gente, enquanto psicanalista, eu tenho uma determinada religião, jamais eu posso opinar nesse aspecto, jamais. Por que isso te afeta? Como é que você se sente? Em que situação? Por que assim? Né? Conhecer o contexto. Por que o seu marido quer isso de você? Afinal de contas, você tentou conversar? Eu não poderia, nesse caso, pegar e falar, olha, minha filha, sai dessa igreja, ou não segue isso que a igreja está mandando. Jamais. É isso aí. Tá aí algo que eu também nem sonharia em fazer. Igual quando a gente atende, a gente está ali entendendo o pessoal que está, por exemplo, num relacionamento tóxico, igual o Eric falou, eu não posso falar, minha filha, larga desse homem agora, porque está te fazendo mal. Eu não posso simplesmente falar isso. Por mais que eu saiba que ela precisa sair daquele relacionamento, eu não posso mandar ela sair daquele relacionamento. Ela precisa enxergar que aquele relacionamento não está fazendo bem para ela. Isso, exatamente. Fazer ela entender isso aí, até onde não está fazendo bem para ela. Entendeu? Perfeito. Bacana. Mais alguém quer falar alguma coisa? Nosso tempinho está acabando. Vou até encerrar aqui a gravação, para não tomar o tempo da A Sônia está caladinha.